Revelations. Pecado premeditado. Pare de fazê-lo. Números 14, 41 até 45. E Moisés disse: Por que agora vós transgredis os mandamentos do Senhor? Mas não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está entre vós, para que não sejais atingidos diante dos vossos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus estão lá, diante de vós, e caireis pela espada, porque vos desviastes do Senhor. Portanto, o Senhor não estará convosco, mas eles presumiram subir ao cume da colina. No entanto, a arca da aliança do Senhor, e Moisés não se retirou do acampamento. Então os amalequitas desceram, e os cananeus que moravam naquela colina os feriram e derrotaram-nos até Ezer-Ritma. Richard T. Rittenbach, ao falar sobre Números 14, 41 até 45, afirmou o seguinte: Não houve misericórdia de Deus para este pecado presumido. Essas pessoas foram avisadas, foi-lhes dito explicitamente que o que estavam fazendo era um pecado, o que aconteceria, e que Deus não estaria com eles. Mas eles foram mesmo assim. Eles presumiram subir ao topo da montanha. Outra coisa sobre o pecado presumido é que ele continua orgulhosamente no caminho do conselho e advertência ao contrário. O que vemos aqui é que a presunção pode ser precipitada por um lado e bastante premeditada por outro, mas o conceito constante por trás dessas coisas é o orgulho, a arrogância, a desafio, a autoimportância e a autoconfiança. É uma atitude ambiciosa de vou conseguir, independente das circunstâncias, aconteça o que acontecer. É a determinação de uma pessoa em seguir adiante com seu plano, mesmo que Deus próprio diga, não faça isso. O pecado premeditado é planejado e calculado cuidadosamente. Em algum momento, todos nós cometemos esse tipo de pecado, seja no calor do momento, elaborando um plano para escapar de uma situação embaraçosa com uma mentira, ou planejando se envolver em relações sexuais, mesmo conhecendo a palavra e a posição de Deus sobre a fornicação, ou ainda cometendo adultério, apesar de termos feito nossos votos matrimoniais diante de Deus e dos homens. Pode ser também construir ídolos em nossas vidas, elevando algo acima de Deus, mesmo sabendo que está errado. Ainda assim priorizamos aquela coisa ou pessoa acima de Deus. Ou se esse pecado premeditado é o roubo, tirando algo que não nos pertence. Em algum momento durante nossa jornada cristã, conhecemos o que Deus quer de nós e o que Ele espera de nós, mas escolhemos intencionalmente ir contra a palavra de Deus. Esse tipo de pecado não está fora da consciência do transgressor. Ele ou ela tem pleno conhecimento disso, mas ainda escolhe cometê-lo. Depois de adquirir o conhecimento completo do pecado, se você ainda planeja sua vida em torno dele, então não será inocente perante Deus. No momento em que um crente decide ignorar os avisos de Deus e as instruções de sua palavra, esse crente está se preparando para cometer um pecado premeditado. Deus nunca pode ajudá-lo a executar um plano pecaminoso, e o Espírito Santo não pode ajudá-lo a elaborar como cometer o pecado. Se você planejar pecar e o cometer, significa que colocou o Espírito Santo de lado em sua vida. Não é suficiente para o Espírito Santo habitar em você. Em que exatamente da sua vida você o colocou? Você é o templo de Deus, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tiago 4:22, 4:17 diz: Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, é pecado para ele. Se você sabe o que é certo fazer, mas falha em fazê-lo, não pode ser justificado perante Deus. Não planeje sua vida em torno do pecado, não escolha deliberadamente ofender a Deus. Qualquer coisa que lhe dê a compreensão de que um pensamento específico é pecaminoso é o bastante para dissuadi-lo de agir assim.
A Bíblia tem vários relatos de pessoas que planejaram o pecado e o executaram. Caim planejou matar Abel e executou seu plano mesmo depois de Deus o advertir sobre a condição de seu coração. Gênesis 4:8. Em Gênesis 4:6-8, o Senhor disse a Caim: Por que estás irado e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Se todavia não fizeres bem, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Apesar desse aviso, Caim premeditou seu pecado e Deus o castigou por isso. O primeiro assassinato na história humana foi resultado de um pecado premeditado. Deus não impõe nada goela abaixo de ninguém. Ele fornece informações e dá a capacidade de escolher. Caim escolheu cometer um assassinato premeditado. Já notou que na palavra de Deus, 6 vezes Caim é chamado de irmão de Abel? 6 vezes ele é referido como seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão. A palavra de Deus nos lembra 6 vezes de que Caim era o irmão de Abel, seu próprio irmão. O pecado pode levar a cometer o inimaginável. Deus está te advertindo contra algum pecado em sua vida? Ele está dizendo para você não fazer algo específico e você está ignorando? Não permita que o pecado premeditado arruine sua vida. Já destruiu tantas vidas. Deus advertiu Caim, e posso dizer agora que Deus está te advertindo também. No entanto, Caim não ouviu a Deus. Você vai ouvir? Há alguém com quem você precisa parar de falar? Existe alguém que você precisa remover completamente da sua vida, porque sabe que Deus o advertiu sobre isso e a relação é pecaminosa? Corte os laços. Deus está te alertando sobre um hábito específico? Ouça a Ele. Não entre no hábito de ignorar os avisos de Deus. Há um grande perigo em ignorar as advertências de Deus. Pessoalmente, acredito que Deus adverte as pessoas repetidamente, mas elas se colocam em apuros quando o ignoram. Deus te ama. Ouça. Deus te ama, por isso Ele te adverte. Deus está falando à sua consciência. Ouça. Você pode salvar sua vida hoje se simplesmente ouvir a sua consciência. Apenas ouça. Você pode salvar seu casamento hoje se ouvir Deus falando através da sua consciência. Pode salvar-se de uma vida inteira de dor se apenas ouvir Deus falando através da sua consciência. Caim tornou-se um andarilho durante toda a sua vida. Gênesis 4, 9 e 12. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. E o Senhor disse: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. A vida de Caim foi arruinada, porque ele não ouviu o aviso de Deus. Ouça a Deus, por favor. Eu imploro a você, ouça. Você pode poupar a si mesmo tanta dor se apenas ouvir. E obedecerás. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Caim não é a única pessoa na história cuja vida foi destruída por causa do pecado premeditado. Davi, ao ver acidentalmente uma mulher tomando banho e desejá-la, não parou em cometer adultério com a esposa de Urias, um fiel soldado de Israel. Ele planejou a morte de Urias e executou o plano. Esse é o problema do pecado premeditado. Sempre te atrai mais e mais. Tudo o que Davi queria era se deitar com aquela mulher casada, mas o pecado tem uma maneira de não funcionar como planejado. Ela engravidou. Não se pode planejar o pecado com sucesso. O pecado sempre cresce, e para encobri-lo, você terá que cometer mais pecados. Vemos isso na vida de Davi. É desanimador para um crente planejar o pecado e executar com sucesso o plano. Realmente, isso nos faz questionar a salvação de tal crente, se é genuína ou não. Para um crente planejar o pecado e executá-lo, significa que esse crente teria rejeitado severamente o aviso do Espírito Santo. É assim que muitos cristãos entristecem o Espírito Santo e silenciam sua voz em seus corações. A consciência de um indivíduo não morre em um dia. A rebelião consistente contra a voz do Espírito Santo é o que resulta em uma consciência morta. Qualquer crente que continue no pecado premeditado logo realizará um funeral de sua consciência, e esse é o pior estado que um crente pode alcançar. Chegar a um ponto onde se pode praticar o pecado livremente, sem sentir o menor remorso, é perigoso. Aqueles que atingem esse ápice do mal não têm outro destino senão a destruição. Neste momento, você pode acertar as coisas com Deus. Não precisa contar a ninguém, nem mesmo a mim, todos os pecados premeditados que cometeu. Basta falar secretamente com Deus e conversar silenciosamente com seu Pai Celestial. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.